Oi, gente. Deixa eu só adicionar aqui. Já convidei a doutora Adriana para participar. E. Oi, doutora. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Tudo certo por aqui. Agora sim, melhorou. Eu acho. Então, é, como a gente havia combinado, então, né, a gente vai fazer essa live falando um pouquinho da aplicação da Lei Maria da Penha, também um pouco dos avanços do direito ao afetivo. Para Isso. quem a gente é de estados bem diferentes e Bem talvez longe. a aplicação é, dessa jurisprudência seja diferente em cada estado. Tenho orgulho em ser daqui porque muita coisa começou daqui, apesar de ser um estado bem preconceituoso. É, mas, para quem não me conhece, depois eu vou dar a oportunidade também para a doutora se apresentar. Eu sou advogado já há 6 anos aqui no Rio Grande do Sul e desde que eu me formei, eu decidi que eu ia trabalhar em função de uma causa. Pelo que eu passei também durante a minha vida e durante a minha faculdade também. Então, eu escolhi trabalhar com diversas áreas que eu trabalho, mas principalmente com direito ao afetivo, porque eu me senti incluso, né, nesse grupo de pessoas vulneráveis e que poucas pessoas levantam essa bandeira que estão juntos. Então, hoje eu sou muito feliz porque com o meu trabalho eu consegui mudar a vida de muitas pessoas. Tenho especialidade nesse assunto e posso falar com propriedade de que vejo as coisas bem melhores de um tempo para cá. Então, me coloco à disposição de todo mundo, dou palestra em vários lugares e muitas pro bono, porque não adianta eu estar aqui fazendo essa live defendendo a causa e depois vir um cliente e eu tirar uma costela dele em valores que não é o meu objetivo. Mas, Entendo. enfim, e a gente hoje vai poder falar um pouquinho desses avanços que a gente teve nos últimos tempos. Então, né, vou me apresentar. Meu nome é Adriana Cavalcante, eu sou de Palmas, Tocantins. E eu era aquela pessoa na faculdade, doutor, que amava criminal e era muito julgada. As pessoas me perguntavam, e aí, você vai formar e quer fazer o quê? Eu falei, eu quero trabalhar com direito criminal, eu quero fazer isso da vida. E as pessoas não entendiam e eu ficava tentando incessantemente explicar o que eu queria fazer e que eu queria sim defender pessoas, defender a liberdade, defender que todo mundo merece ter o seu direito à defesa, ter os seus direitos constitucionais defendidos e que eu estaria ali para isso. E que era isso que eu queria fazer da vida. Muita gente não entendia, muita gente não entende até hoje, mas assim que eu comecei a falar sobre direito criminal, me veio essa pessoa, o nosso amigo em comum, né? Que me perguntou, Uhum. tá, Drica, mas e aí? Como que funciona isso dentro do meu mundo? Eu que sou gay, como que funciona a Lei Maria da Penha? Foi aí que eu me atentei para um nicho que eu nunca tinha percebido, justamente por o Tocantins ser um estado mais novo. Procurei até jurisprudências a respeito disso. Aqui no nosso estado ainda não existe. Eu me lembro, doutor, que quando eu estava no núcleo de práticas jurídicas, o nosso núcleo fez o primeiro processo de mudança de nome para um transgênero. Então, assim, eu lembro que foi notícia em todos os lugares, mas foi um estudante que era da minha turma que fez esse primeiro processo dentro do nosso estado. Isso em 2018. Não, 2018. Isso em 2016. Então, assim, que essa Nossa, construção é recente, entendeu? Essas coisas é começaram bem... agora. Esses processos, esses entendimentos. Então, assim, acho que essa chance da gente discutir isso é muito importante, trazer um pouco do que o senhor faz, trazer um pouco do que eu faço e a gente conseguir falar sobre isso, né? Sim, Estou no sim, meu sim. Na terceiro verdade, ano de advocacia, né? Não falei. na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, como eu te falei, nós somos um estado muito, nós, eu me incluo porque eu moro aqui, muito preconceituoso. Grandes casos de transfobia e homofobia ocorreram aqui. Números que alarmam cada ano mais. Porém, a gente é pioneiro em decisões nesse sentido, porque eu tenho a honra de trabalhar, ser minha colega, minha amiga e tudo mais, com a doutora Maria Berenice Dias,
que era uma pessoa que eu estudava durante a faculdade, estudava os livros dela, e hoje eu trabalho com ela. E ela foi a primeira juíza mulher da região sul, que na época não existiam nem banheiros masculinos nos fóruns. Era só... banheiros femininos, desculpa. Era só homens juízes. Então, ela já chegou quebrando preconceitos e começou a defender essa causa. Até que chegou um caso de um casal que moravam juntos, gays, há muito tempo, e um morreu, tinham muitos bens, e não tinha família, e não tinha para quem deixar, não tinha filho. E aí ela disse assim, e ela pegou esse caso, ela era desembargadora na época, e falou assim, eu não acho justo ir para o estado dos bens, porque eles viviam juntos, existia amor, existia afeto. Então, ali se criou-se o termo direito homoafetivo, que hoje é citado em vários países do mundo. Ela que criou. Então, porque quando a gente falava em homossexual, as pessoas logo associavam a sexo. Então, homoafetivo é porque é muito mais do que sexo. Tem afeto, tem carinho, e é uma relação como qualquer outra. Então, a partir daí, abriu jurisprudência para diversas outras decisões. Que hoje... em legislação, a gente só tem a homofobia, que é muito recente, né? E ainda tem diversos questionamentos a respeito dessa aplicação, mas é a única coisa, porque o resto que a gente tem é só jurisprudência. Então, tudo que eu for falar aqui hoje de avanços que a gente teve, claro, não tudo, mas os pontos que a gente vai falar aqui são jurisprudências. Nós não temos Ainda muito recente, né? É muito recente. Apesar de... Tu até me assustou de falar que foi em 2016 aí, né? Sim. Primeira... A nossa primeira imagina... decisão de mudança de nome para um Nossa, transgênero não. no Tocantins. Nossa, 2016. aqui já tinha uns 10 anos, eu acho, acontecido já. Então, eu conheço travestis e transexuais que, inclusive, sábado estava conversando com uma que ela trocou há 9 anos o nome. E na época era mais difícil em função da questão de documentação, que pediu um lado psiquiátrico, pediu um monte de coisa. Hoje já bem mais fácil e de uma época para cá vem facilitando ainda mais, né? Essa questão até de trocar nome e sexo sem cirurgia. Nossa, então é uma coisa que precisamos aqui no Tocantins, desses avanços e conversar sobre isso para que as pessoas possam... Eu acho que até então... Meu estado nem sabia. A gente está numa fazenda de que eles nem sabem que direito. Por exemplo, quando eu suscitei a doação de sangue, que seria um dos tópicos abordados aqui, as pessoas falam, mas o que tem? Como assim? Nossa, mas e como que funciona isso, entendeu? Uhum. Então, assim, as coisas ainda estão muito ocultas aqui. A gente precisa trazer esse conhecimento. Por isso que eu acho que essa ideia dessa live foi muito legal e que bom que deu certo, que bom que você aceitou o meu convite. Capaz, estou sempre aqui. Então vamos começar mais na tua área, então. Tá bom, vamos lá. Deixa eu só ver primeiro quem está aqui, porque eu vi que um monte de gente mandou, então vamos cumprimentar. Deixa eu ver. Elias, Maikele, Ana Grando, Carlos, Thales, Daniel, Ademar, Maikele, Denis, Geladane, Cristiane. Muita gente não conhece. Mariela. Alguns meus aqui. A Maicon, pessoal do Miss Brasil, Twizy, Léo, Júlia, Vitor, Andressa. Que bom. E o bom que vai ficar aqui, depois a gente vai eu estava conversando com a doutora, a gente vai baixar esse vídeo. E disponibilizar. Disponibilizar no IGTV. Então, muita gente talvez pelo horário também não consegue ver, enfim, depois fica aí. E também, se tiver dúvidas, né, a gente está à disposição depois. Sempre. Mas começando pela tua área, doutora, eu queria saber assim, como que funciona. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem... tu falaste que aí não tem... nunca encontrou, acho, durante na faculdade, casos de aplicação da Maria da Penha para casais homossexuais, né? Então, eu não consegui encontrar jurisprudências firmadas do TJTO ainda. Mas eu tentei entrar em contato hoje, inclusive, com a Vara de Combate à Violência Doméstica, aqui em Palmas, né? Que fica no fórum aqui. Aqui nós temos no estado, nós temos 3, né? Nós temos uma em Palmas, uma em Araguaína e uma em Gurupi, que são as 3 maiores cidades do estado. E eu não consegui conversar, queria ter tentado conversar com os juízes, mas posso deixar depois comentários e a respeito se eles já trataram algum caso referente a esses casais. Então, ainda não consegui falar, vou até conversar com o delegado
para ver se a gente consegue ter algo mais substancial. Ainda não ouvi falar no estado de sentenças ou casos julgados a respeito de casais homoafetivos. E tu chegaste a procurar em outros, tipo aqui no Rio Grande do Sul? Então, eu vi algumas jurisprudências e vi alguns casos. Eu vi casos de aplicação da Lei Maria da Penha, um que eu achei sensacional, que era de uma mulher trans, que a mãe dela não aceitava. A mãe dela não aceitava, chegou a agredi-la, chegou a tentar internar ela à força. E nesse caso da violência dela, quando a mãe tentou interná-la à força numa clínica psiquiátrica, aí sim ela conseguiu denunciar, conseguiu que a mãe fosse. Conseguiu instaurar, né, de fato, o inquérito policial para aquilo e foi enquadrado na Lei Maria da Penha em uma violência doméstica, por se tratar de uma mãe contra uma mulher trans. Sim. Então, acredito que foi um caso assim que eu achei fantástico, porque já mostra uma coisa que a Maria da Penha trouxe que muita gente não sabe, que não precisa ser um casal. A violência doméstica, principalmente a que a Maria da Penha visa proteger, ela não é a violência puramente de um casal. É uma violência doméstica. Isso. E aqui, não, eu te falei porque aqui tem diversos casos. Inclusive, eu vou entrar na questão que eu quero te perguntar, mas tem um promotor aqui em Porto Alegre que ele entende a aplicação da Maria da Penha para casais gays, não de duas mulheres, não casais lésbicos, desde que, é um absurdo, desde que desde que o que apanhou seja afeminado. Ele tenha trejeitos femininos. É um absurdo e já foi bem criticado e tudo mais, mas ele entende dessa forma. Meu Deus do céu. No mínimo, eu não sei explicar, mas porque... E na delegacia? Quando chega na delegacia, como que o delegado deve se portar, então? Porque quando chega lá no promotor para fazer a denúncia, ele tem esse entendimento. Mas na delegacia, ali já deveria ser instaurado no âmbito da Lei Maria da Penha. Mas daí agora a gente tá bem feliz porque a delegada, a chefe da delegacia da mulher aqui, ela faz parte como convidada da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, que eu faço parte também. E aí, agora esses casos, ela quer que vá direto na delegacia da mulher. Que aí ela enquadra lá e depois encaminha, por mais que não é mulher, enquadra, assim como travestis e transexuais também. Então ela tá nos dando uma mão nesse sentido, porque também os delegados não são tão fáceis, tu sabe com quem a gente tá lidando. Mas, enfim, a minha pergunta não talvez em caso, mas pela lei e no teu entendimento, se existe como a gente aplicar a lei da Maria da Penha no casal de duas mulheres, no casal lésbico? Então, para duas mulheres, a grande divergência, assim, o ponto que eu trago é quanto ao polo ativo, é quanto à agressora, no caso, né? Muita gente acha que não pode ser uma agressora mulher. Então, pode sim. Um casal, normalmente, lógico que o sujeito passivo, nesse caso, quem vai sofrer a agressão é uma mulher. Então, teoricamente, na cabeça das pessoas, ela já está amparada pela Lei Maria da Penha. Mas, nesse caso, eu chamo atenção para o polo ativo, para a agressora. Sim, um agressor na Lei Maria da Penha pode ser uma mulher. Pode ser entre irmãs. Eu estava estudando hoje, fui olhar umas jurisprudências, e eu vi um caso amparado pela Lei Maria da Penha entre irmãs. Então, assim, realmente é possível e já existe jurisprudência e decisões a esse respeito. Para um casal lésbico, no caso, com certeza seria amparado pela uma violência, né? Lembrando que não é uma violência agressão, literalmente. Pode ser uma violência patrimonial, uma violência psicológica, uma violência moral. A gente precisa entender que essa violência que a Lei Maria da Penha traz, ela não é só para agressão. Existem muitos outros tipos de violência, piores ou tão horríveis quanto, que a gente vê e muitas vezes a pessoa não sabe como reagir. Então, sim, esse casal lésbico também estaria amparado e o sujeito ativo, mulher, também sofreria pela Lei Maria da Penha. Então, também se enquadraria para transexuais e transgêneros? Sim. Eu pesquisei bastante a respeito, até para saber bem como funciona. E a aplicação da Lei Maria da Penha, ela é para proteção da mulher, para transgêneros, para transexuais. Não existe distinção. E sim, elas devem ser tratadas como mulheres legalmente e elas serão protegidas pela Lei Maria da Penha. E no caso de dois homens, que eu estava comentando antes? Então, esse caso de dois homens, eu confesso que eu pesquisei bastante, mas
o que eu formei no meu entendimento e que eu vi na maioria dos artigos que eu li, nossa Constituição ela é clara quanto ao direito à igualdade. Então, não tem como ainda mais um promotor, na minha opinião, né, como o caso que o senhor disse, um promotor que é fiscal da lei, se colocar nessa posição de julgar quem é afeminado ou não e para quem ele iria aplicar essa lei, entendeu? Isso não, não tem nexo. Sim, dois homens, um casal de dois homens, em caso de agressão, ele teria que ser amparado pela Lei Maria da Penha. E assim, por mais que esse não seja o entendimento do lugar, porque ainda não existe, né? Como o senhor mesmo disse, é tudo muito novo. Ainda que não exista um entendimento firmado a esse respeito, deve aplicar. Lembrando que a Lei Maria da Penha ela não traz crimes, né? A Lei Maria da Penha ela traz consequências e medidas diferentes. Então, um crime de agressão, um crime de lesão corporal, por exemplo, no âmbito da Lei Maria da Penha, ele vai ser mais severo em alguns contextos. Ele não vai caber sursi, ele não vai caber transação penal. Uma lesão corporal leve, ela não poderia ser, ela já é ação penal incondicionada. Então, a gente tem que tratar esses crimes com a seriedade que eles são. E sim, um casal de dois homens também tem que ser amparado pela Lei Maria da Penha. Tá? A nossa Constituição é clara. Eu até peguei uma fala aqui, que é o seguinte: diante de inúmeras transformações e evoluções ocorridas na sociedade, a mulher deixou de ser única e exclusivamente o polo hipossuficiente de uma relação amorosa. Hoje convivemos em sociedade plural e com relações de diversos tipos, dentre elas as relações homossexuais masculinas, as quais, assim como todas as outras, merecem um amparo legal. Então, quando eu li isso, eu acho que super cabia na nossa live, que é um ponto controvertido, de que realmente, se a Lei Maria da Penha visa proteger a parte hipossuficiente, por que não a parte hipossuficiente de uma relação de dois homens? Sim. Não precisa ser uma parte afeminada, e sim uma parte hipossuficiente. Sim. E se uma pessoa está sendo agredida dentro de uma relação, ela é hipossuficiente. Então, tá claro, né? Assim... Sim. E no caso de casais, como você estava falando agora, casais por dois homens, o crime precisa ser cometido pelo parceiro? Não, âmbito doméstico, né? Então, no caso que nem eu falei do caso da mãe que agredia a filha trans, eu entendo que é cabível uma violência doméstica contra um homossexual da mesma forma. Então, eu acredito que sim, que deva ser aplicado para qualquer agente, pai, mãe, às vezes um tio que mora junto. Se ele cometer uma violência contra alguém, um agente, sujeito passivo, nesses termos, teria que ser aplicada a Lei Maria da Penha. Tá, entendi. Eu não sei de muitos casos aqui, mas como eu te falei, porque eu não faço crime, foi bom da gente poder, os dois, falar um pouco, porque eu não... Hoje mesmo eu estava comentando com um colega meu, durante a faculdade, o professor também me dizia, a gente ama o crime durante a faculdade, mas depois, porque a gente consegue ver ele, o direito penal, tu consegue muito visualizar. Por isso que as pessoas adoram séries, How to Get Away with Murder, porque tu consegue ver e tu imagina muitas coisas, mas trabalhando é muito diferente. Então eu teria que optar, quando eu comecei a trabalhar, até porque não existe advogado clínico geral, eu falo, porque os advogados entendem tudo, em algumas áreas. Mas eu amo crime, eu trabalhei 2 anos numa delegacia em Lajeado, que é uma cidade do interior aqui. Trabalhava com uma delegada mega promissora, assim, também. Só que eu não trabalho nessa área. Então, muitas coisas aqui que tu está me falando, eu tô conseguindo imaginar. E também não posso dar muito da contribuição daqui, porque eu não trabalho nisso, entendeu? Mas essa era a ideia mesmo. É bom porque as pessoas aqui podem também questionar e tudo mais, ficar à vontade aí para te perguntar, depois a gente vai responder. Isso. Enfim. Bom, eu falei um pouco sobre a minha área, né? Acho que é muito importante. Eu também, quando eu estava na faculdade, escutava muito isso. Jura que você quer fazer isso? Todo mundo, dizem aqui no meu estado, né, que a gente se apaixona por penal e casa com civil. Mas para mim não tinha jeito, não tem como. Assim que eu entrei na vida prática, aí que eu me apaixonei mesmo. É o que eu gosto de fazer, é a área que eu gosto de trabalhar. No início da minha carreira, trabalhei no escritório especializado em civil. E para mim, assim, por mais que eu conseguisse trabalhar
desse suporte para o escritório, consegui fazer muita coisa. Não era o que eu queria fazer. Então, daí em setembro desse ano, eu inaugurei o meu escritório. Desde então, eu trabalho na área criminal, é o meu forte, é o que eu gosto muito de fazer. Espero ter esclarecido, né, parte do que eu gosto de fazer. E agora eu vou fazer umas perguntas para o senhor. Eu Claro. pedi aí para os meus seguidores também me mandarem. Assim que eu comecei a postar os flyers, eu nem precisei abrir uma caixa de perguntas. Muitas pessoas me procuraram e falaram, nossa, que legal, que tema legal. E o primeiro ponto controvertido, assim, que a gente vê é a respeito do casamento, né? Muitas pessoas falam, ah, mas eu posso mesmo casar? Então, sim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, eu falo por experiência própria, né? Eu casei em maio deste ano. Já não estou mais casado, mas casei. E o casamento, eu pude ver na pele, porque, na verdade, eu sempre participei de outros casamentos celebrando, ou como convidado, enfim, e queria muito saber, assim, como que funcionava o procedimento do casamento, porque, como eu falei antes, não existe uma legislação propriamente dita disso, mas existe uma resolução do CNJ de 2013, que essa resolução... deixa eu fechar aqui. Não. Essa resolução, ela permite que obriga, na verdade, qualquer cartório do país a celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Não pode se recusar em hipótese alguma. E como é que é esse procedimento? Eu vou lá com 2 testemunhas, levo uma documentação que eles exigem, que é comprovante de residência, RG, certidão de nascimento e das 2 testemunhas também, só o RG. Aí preenche lá uma documentação e aí eles marcam a data de casar. Nesse dia de casar, vai ter vários outros casamentos no mesmo dia que vão ser celebrados. E é uma coisa rápida, que é uma leitura de uma ata, e tu sai de lá casado, com os mesmos direitos que um casal heterossexual. Pela lei, tu está casado, muda teu estado civil, mas pela exposição, porque é colocado no edital de proclamas, no cartório, muita gente não quer se expor, vai no cartório e alguém conheça, sei lá, tem gente que não gosta. Existe também a união estável, que aí, o que ela se diferencia do casamento? Uma que tu não precisa de testemunhas. Tu vai no mesmo cartório, vai fazer um contrato particular de união estável, que é entre as 2 pessoas só. Não tem essa publicidade toda, porque diferente do casamento, não é colocado edital, nada. Chega lá, não precisa marcar data, é só chegar lá e fazer. No casamento custa R$ 216, se não me engano, e a união estável custa R$ 88. A união estável, ela não muda o estado civil. Então, muita gente assim, qual é o teu estado civil? Eu moro junto. Tá, mas eu moro junto, eu tenho união estável. Tu é solteiro pela lei. Então, se eu vou comprar uma casa... Mantém solteiro. Mantém solteiro. Se eu vou comprar uma casa, digamos, ou eu vou fazer um empréstimo, alguma coisa, e eu tenho uma união estável, o banco não vai exigir que o meu companheiro assine por mim, porque ele não é casado comigo. Então, a gente, apesar de ter esse contrato, não tem essas obrigações legais. Agora, o casamento, não. E o diferencial é que no momento que acabar o casamento, tu vai no cartório fazer um divórcio, que tu vai escolher, quando tu casou, também o regime, né? Que geralmente é a comunhão parcial de bens, tudo que adquiriu depois é 50% para cada um. E na união estável, tu vai dissolver essa união. Então, diferencia tem também um dissolução pouquinho. de patrimônio. Isso. O casamento, tu precisa de um advogado que vai lá fazer o divórcio, que pode ser o mesmo para os 2. E na dissolução a mesma coisa, precisa de um advogado também. Da união estável também precisa? Como? Da união estável também precisa, é exigível? Também precisa. Só que, como eu falei, diferente do casamento que tem toda essa... Porque o divórcio é a mesma coisa. Assim como o casamento, você vai ter que mandar uma documentação, vai ter que passar pelo cartório, o cartório vai ter que analisar se tá tudo certo, vão pedir certidões, vão pedir um monte de coisa, para marcar uma data de ir lá, de assinar o divórcio. Já a dissolução da união estável é a mesma coisa de quando tu vai fazer a união estável. É só chegar lá, não precisa marcar data e nada, e eles vão dissolver. Eu fiz as 2 coisas. E meu tratamento aqui em Porto Alegre foi perfeito. Tanto que eu encaminho outras pessoas nesse mesmo cartório.
não tive distinção nenhuma. No dia do meu casamento, eram muitos casamentos, as pessoas gritavam, batiam palma, foi muito legal, foi muito emocionante. E é normal, assim, normal. Não tem necessidade de você ser casado ou ter uma união estável para os outros direitos que eu vou acabar falando depois. Isso é tudo porque hoje em dia as pessoas acabam indo morar juntos e acabam não fazendo isso porque é uma mera formalidade. Porém, eu tive um caso muito recente de... Ele é professor da URGS, que é uma universidade federal daqui, e o companheiro era enfermeiro, já aposentado. Os dois tinham 67 anos e vieram de Portugal há 30 anos para o Brasil. E eles vieram de Portugal justamente para poder viver essa relação homoafetiva e de forma amorosa, que lá eles não conseguiam porque muita gente conhecia e tal. Só que aqui eles sentiram mais preconceito ainda. Então, acabavam morando juntos e para todo mundo eles eram amigos. Nossa! Aí, o que aconteceu? Um dos dois, que era o professor esse universitário, veio a morrer. E era ele que mantinha toda a casa, porque recebia um valor maior, água, luz e tudo mais, enfim. E aí o companheiro vivo me procurou para que eu entrasse com uma ação de reconhecimento de união estável, com a dissolução dessa união estável e o pagamento de pensão por morte. Porque professores universitários aqui têm a pensão por morte para a companheira, a mulher, a esposa, enfim. E não falava em questão de companheiro do sexo masculino. E aí ele entrou com protocolo na universidade. A universidade negou, uma por a questão de não falar em companheiro, e outra pela questão de que não, De não ter nenhum reconhecido. nos registros dele não possuía nem o nome dessa pessoa. Ele nunca colocou um dependente, enfim. E aí eu entrei com a ação, essa ação demorou 3 anos, foi ouvida testemunhas. O que eu achei ali no meio do caminho? Porque daí, isso que eu tô falando, que é muito mais fácil no cartório pagar R$ 88 e fazer esse contrato e se resguardar, né? A gente não sabe o dia da manhã, né? As pessoas acham que é uma formalidade, ou acham que está desconfiando, ou acham que... Será que ele acha que vai roubar alguma coisa de mim? Enfim, para não ter que passar por esse tipo de processo, porque aí esse processo foi moroso, ficou 3 anos demorando, e o que eu achei no meio do caminho? Eu achei uma conta bancária conjunta dos dois, de 20 anos, no Banco do Brasil. Eu achei fotos dos dois em festas, se abraçando, com vídeos e tudo mais. Abertamente. E eu achei 2 apartamentos. Que um era 90% de um e 10% do outro, e o outro era 50% e 50% de cada um. E aí o juiz entendeu assim, que amigos não compram 2 apartamentos. Amigos não têm conta bancária há 20 e poucos anos juntos. Onde pagavam as contas da casa. Então, assim, e as testemunhas também que foram lá, disseram que os dois moravam no mesmo... dormiam no mesmo quarto, mas não sabem o que acontecia no quarto, né? Porque é intimidade de cada um. Aí eles entraram muito na questão de que a união estável, ela tem que ser uma relação pública e duradoura e como se fosse um casamento. Aí a pública não era. Então, foi ouvido o reitor da universidade e disse assim, nossa, mas ele nunca comentou comigo de que ele tinha um companheiro, não sei o quê. Eu disse assim, olha, ele não precisa chegar na sala e gritar, eu sou gay, sou casado com um homem. Né? Isso é uma intimidade, principalmente num país preconceituoso como o nosso. Então, eu consegui ganhar essa ação. Mas tem que cuidar as pessoas hoje em dia, ainda mais casais que se formam muito jovens, assim. Logo que eu comecei a relação, que veio morar comigo meu ex-companheiro, a gente já fez, e depois a gente casou. E agora, quando eu me divorciei, fiz o divórcio, fiz a dissolução. É uma coisa muito rápida, muito simples, muito fácil. Eu acho que todo mundo deveria fazer. É muito aconselhável, né? Principalmente nesses casos, quando começa questões mais delicadas, que é o da próxima pergunta que eu quero te fazer, que é a respeito da adoção. Na verdade, antes eu queria te perguntar uma coisa a respeito do que você disse, sobre cartórios. Já que eu vi que o senhor tem um entendimento, eu lembro que eu trabalhei com cartórios aqui no Tocantins e chegou uma demanda, porque tinha uma resolução aqui do estado que dizia que um transgênero, para mudar de nome, ele bastava que ele chegasse no cartório, provasse, né, que a vontade e a maioridade, enfim, de um rol de documentos lá, e que tinha alguns cartórios que estavam desrespeitando essa resolução e não estavam deferindo esse pedido, que a pessoa teria que entrar via judicial.
Então, eu queria saber como que funciona aí no Rio Grande do Sul, principalmente esse estado que é bem mais avançado do que a gente aqui. A troca de nome nos cartórios. Como eu te falei, há uns 10 anos atrás, o procedimento era só via judicial. Aí tu tinha que conseguir 3 declarações de testemunhas reconhecidas em cartório de que tu usava aquele nome há tantos anos. Primeira coisa pelo nome, né? Usava aquele nome há tantos anos. Um laudo psiquiátrico de um Meu psiquiatra Deus. te enquadrando no CID 10F, F10.2, acho que é de transexualismo, que é tu estar num corpo que tu não te enquadra como tal. 3 sessões com psicólogo para mostrar que realmente tu está apta a trocar de nome, que tu não vai poder voltar depois do nome anterior. E toda uma demanda judicial que tinha que enfrentar de meses aí. Foi melhorando isso, tiraram os laudos psicológicos e ficou só o psiquiátrico. Foi melhorando isso, tiraram as testemunhas. Foi melhorando isso, e agora... E outra, na época, lá quando começou, tu só conseguia trocar nome e sexo se tinha feito a cirurgia de transgenitalização, que é a troca de sexo. E depois disso foi melhorando e não precisa mais. Aí tu conseguia trocar nome e sexo sem cirurgia, porque eles entendiam de que a questão sexual, o físico, que é o membro, era muito menor do que a questão psicológica. Porque eu tive clientes que tentaram se mutilar, cortar, que aquilo não fazia parte do corpo dela. Então, com o passar do tempo, foi melhorando, melhorando, melhorando. E agora, até ano passado, eu conseguia trocar nome e sexo em 2 meses aqui em Porto Alegre. Com Em ação 2 meses? judicial. Com ação judicial. A gente entrava com ação judicial, com laudo psiquiátrico, sempre tinha que ter, mas eu já tinha um psiquiatra que eu encaminhava elas, que já sabia como tratar elas, já sabia do que elas estavam precisando, enfim. E o procedimento era tranquilo, eu juntava todas as certidões, porque a pessoa não podia estar no SPC, não podia estar respondendo crime, não podia estar... Hã? O que isso tem a ver? Que na verdade eles diziam que o Wagner ia morrer a partir daquela troca de nome. Apesar que ele não podia deixar nada. Isso, apesar daquele RG e CPF continuar o número mesmo, o nome ia mudar. Então, muita gente te pesquisa pelo nome. Então, iam pesquisar assim, deixa eu ver a Adriana aqui e tal. Não tem nada. Claro, pelo nome, né? Se fosse pesquisar pelo RG, tu continuaria tendo algumas coisas. Então, por isso que tu tinha que apagar tudo aquilo. Então, assim, não podia estar em dívida com a justiça eleitoral, militar, enfim, tudo tinha que estar regular para poder trocar. Mas conseguindo essas certidões, e eu contando a historinha lá, mais lá no psiquiatra a gente trocava. Agora, o que aconteceu? Saiu ano passado uma resolução também, obrigando que todos os cartórios do país troquem o nome de travestis transexuais que se identificam como tal. Então, aqui em Porto Alegre, logo que saiu, se não me engano, foi em setembro do ano passado, acho que foi, faz mais de um ano, logo que saiu, alguns cartórios não sabiam como proceder. Porque, peraí, eu cheguei aqui, eu estou dizendo que eu, Wagner, me enquadro como um homem trans e que eu quero trocar meu nome. Tá, mas que documentação eu peço? Como é que funciona? E será que eu tinha que pedir as certidões dele, né? Porque vai trocar o nome, sexo. Ele vai sair com uma nova certidão de nascimento dali. Então, no início só foi essa dúvida, porque hoje é tranquilo. E como eu te falei no início das conversas, há uma grande crítica com relação a isso, porque apesar da justiça ser morosa e cobrava muitas coisas, foram raríssimos os casos de pessoas que se arrependeram depois. Porque justamente passaram por todo esse crivo de psicólogo, psiquiatra e tudo mais. E agora, com essa questão de só ir no cartório e trocar, há uma crítica porque eu posso estar começando a virar travesti, transexual, deixar o meu cabelo crescer, ser um pouco afeminado, me enquadrar nesse meio e tudo mais. E aí eu acho que eu já quero trocar meu nome. Eu não passei nem por psicólogo, psiquiatra, mas eu acho que eu já sou. E vou lá e troco. O cartório é obrigado a trocar. Vai lá e troca, vai te pedir a documentação que é 2, 3 documentos só. E troco. Só que o que acontece depois? Se a pessoa se arrepender e ver que com o passar do tempo ela
não se enquadra como transexual, aí, para voltar para o nome antigo, daí é só na via judicial. Ah, sim. Entendeu? Porque Entendo. daí o cartório não pode mais fazer esse retorno para o teu nome antigo. Mas é toda uma confusão, né? Porque o que acontece? Tu sai, muitas clientes minhas não queriam trocar justamente pela quantidade de documentos que tem, passaporte, CNH, enfim, cartões de banco e tudo mais. Tu ganha uma nova certidão de nascimento. Na época da via judicial, que ainda tem umas 500 até hoje, porque elas não querem ir no cartório, se expor e tudo mais, sai uma sentença, e essa sentença tu leva no cartório, e o E já cartório e o cartório troca, já tu sai com uma nova certidão de nascimento. E como esse processo ele corre em segredo de justiça, diferente da minha certidão de nascimento, que tem lá Wagner de Oliveira, e lá embaixo nas observações tem assim, ó, casado dia tal e divorciado dia tal, ou se eu botei meu nome sobrenome do meu ex-marido ali, também vai estar lá uma verbação. Nesse caso de troca de nomes de transexuais, não vai observação alguma. A pessoa que receber aquela certidão de nascimento para fazer um novo passaporte, um RG, sei lá o quê, ele não vai saber que antes eu era a Maria. Porque ele vai achar que aquela ali só é uma segunda via de uma certidão atualizada que eu levei lá. Entendeu? Porque lá embaixo não vai ter observação alguma. Entendi. Entendeu? Bem sanado, bem complexo. Agora eu entendi. Principalmente esse retorno, não conhecia. Eu conhecia a resolução, que é nacional, do CNJ, né? Que veio para esses cartórios. Alguns aqui no Tocantins não estavam cumprindo. Daí instauraram um procedimento na corregedoria para que fosse Isso. averiguado. Mas talvez fosse essa mesma ausência de conhecimento de saber o procedimento, saber como fazer. Então, Isso. veio esse estranhamento, mas interessante. Assim Agora, como outra pergunta. casamento, assim como casamento que tem, se não me engano, em Santa Catarina, tem cartórios de lá que saiu até uma reportagem agora na TV que não celebram casamento de pessoas do mesmo sexo. E tem, e alguns celebram, mas o promotor de lá, ele entra com pedido de invalidação desse casamento. No caso do cartório se negar a casar ou se negar a trocar o nome de uma travesti ou transexual, tem que procurar imediatamente a corregedoria, porque quem controla os cartórios é a corregedoria. Então tem que ir lá e denunciar, pegar algum protocolo de que foi negado, tirar foto, filmar, sei lá o quê, tem que ter alguma prova disso. E aí a corregedoria vai notificar esse cartório, porque eles não podem se negar. É uma resolução E aí sim nacional. as medidas são tomadas, né? Isso, Eu vi bem, acompanhei alguns procedimentos desse, realmente. Vá até a corregedoria que você vai conseguir resolver essa situação. Isso mesmo. Outra questão que eu queria te perguntar é sobre a adoção. Precisa ser casado? Como funciona a fila de espera? A adoção sai em nome de um dos parceiros ou do casal? Como funciona? Então, na verdade, Ai, só um pouquinho. Aqui em Porto Alegre, tu vai... isso eu acho que vai muito de cada estado. Mas aqui em Porto Alegre, tu vai no fórum e existe um cadastro, que esse cadastro, na verdade, ele é nacional, mas tu se especifica, né, da onde tu quer, e lá tu vai colocar se quer menina, se quer menino, enfim, tudo mais. E esse cadastro ali, eles questionam se é casado, se tem casa própria, se trabalha, e tem que juntar uma série de documentos, né? Contra-cheque, vai vir uma assistente social na casa, ver aonde essa criança ficaria, ver se tem escola por perto, quem é que vai levar, como é que é os horários de trabalho, toda uma função igual heterossexual, tá? Igual, o procedimento é igual. Se é casado, facilita? Não sei. Eu até acredito que sim. Porque as últimas decisões que eu vi, e até que foi judicial de adoção, foi no sentido de que, assim, existe amor, existe sanidade psicológica, existe um amparo financeiro bom, e então não teria porquê. O juiz não quer nem saber se é dois homens, se é duas mulheres, então só quer saber se essa criança, porque sempre tem que pensar na adoção, que é o bem-estar da criança. Então, como que essa criança vai estar nessa casa, neste bairro, com essas pessoas? Então,
a fila aqui em Porto Alegre, eu posso estar enganado, mas para pessoas que eu vi há um tempo atrás, para pessoas que querem crianças recém-nascidas, é de 8 anos, uma média. Então, assim, é um absurdo para que tu hoje queira demonstrar que tu tenha condições. Daí as pessoas questionam, tá, mas existe a quantidade de pessoas que queiram adotar, acho que é 3 vezes menor do que a quantidade de crianças que tem para adotar. Só que essas crianças que tem para adotar, eu falo no país todo, elas têm uma idade de 5, 7, 9, 12, que não são idades que, infelizmente, os Tem adotantes... demanda, né? Eles querem. Eles querem pessoas, crianças recém-nascidas para te criar, para te dar a tua educação, para te dar o teu carinho, para como se tivesse saído de ti, entende? E que ainda quer, às vezes, a loira, do olhinho azul. Então, tem toda essa questão. Outra questão é que muitos nesses albergues, nesses orfanatos que ficam essas crianças, são, às vezes, 3 irmãos, 4 irmãos. Então, no caso de querer não pode, tem que adotar todos juntos. Não pode separar a família. Então, tem essa dificuldade também. Mas o procedimento é normal. É procurar o fórum da cidade, na vara da infância e da juventude, dizer que tem interesse em adotar, e eles vão te dar um formulário que vai preencher, e nesse formulário vai requisitar um monte de documentos, e tu vai entrar na fila. Dependendo. Então, faz diferença. Dependendo do que tu deseja como criança, assim, recém-nascido, sei lá o quê, 2, 3 anos, a fila depende, vai aumentar ou vai diminuir para ti. Existe não sei se é só aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que no site do tribunal daqui tem, que é o Adote Legal, uma coisa assim, que tu adota em 48 horas uma criança. Mas são crianças de 10 anos acima. É demonstrar ali que tem interesse e tudo mais, preencher uns requisitos e adotou a criança. Só que é muito raro, porque as pessoas não querem essa idade, né? Então, já é dificuldade, porque assim, tá na juventude, na puberdade, aquele momento de, será que vai aceitar? Será que vai deixar eu falar assim, como é que eu chamo? Eu chamo de filho? Será que vai me chamar de pai e tal? É diferente de uma criança que tu viu nascer, tá ali pequena, vai te ver tu como tu é mãe, porque tu que ajudou ela desde pequena, tu que deu a leite na boca dela, mas então as pessoas querem isso, que é uma dificuldade. E aí, é essa média aí mais ou menos para casais, tanto héteros quanto homossexuais. Mas assim, agora que você falou, eu me lembrei até de um caso de um famoso, acredito que o Paulo Gustavo, a questão da barriga de aluguel. E aí, o que você acha sobre isso? Aqui no Brasil não é permitido, né? Ele foi lá fora também. Eu sei que o Rick Martin... o Rick Mas Martin aqui no Brasil também... nem a gratuita pode? Não. O que pode aqui no Brasil, e que eu já tentei, tá um processo em andamento ainda, porque é bem moroso, é a entrega da criança. Como se eu sou mãe e eu engravidei, tinha um filho e tudo mais, e eu não tenho condições de criar essa criança e eu quero dar ela para ti. Então seria, alguns promotores entendem que tu está furando a fila da adoção, que não seria legal isso, porque é muito fácil, sei lá, eu te engravido, a gente faz um acordo entre eu e tu, e daí tu vem lá e dizer que tu quer só me passar a criança, né? Então tem gente que tem dinheiro, muitos que estão na fila da adoção têm dinheiro, então poderiam simplesmente te pagar toda a tua gestação e pegar a criança. Então eles não entendem dessa forma, eles acham que tu tem que ficar na fila da adoção. Alguns entendem de que essa criança pode ir para tua casa, só que tu vai ser o padrinho legal, que eles chamam, que é como aquele acompanhamento que tu tem quando tu vai em orfanatos e creches. Mas tu ainda não vai ser o pai. Vai ter que estar todo aquele procedimento para depois se tornar o pai, para poder colocar a certidão de nascimento. Porém, nesse meio tempo, já aconteceu também de casos de crianças que ficaram doentes. E aí não tem plano de saúde, porque o plano de saúde era meu nome. Entende? O dependente, né? Isso, meu dependente. E aí, como é que eu vou colocar o meu nome se ela não é minha filha? Se não tem nenhuma relação com ela de parentesco. Entende? Então, tem toda essa questão. Mas aqui no Brasil não é permitido. O que muitos casais fazem é ir para fora, que é uma média, se eu não me engano, de 150 mil reais a barriga de aluguel. É caro, tu paga lá. Geralmente, quando é casais gays, tu coloca os espermatozoides ali e não sabe qual que fecundou. A não ser que tu queira só colocar de um dos dois.
Aí fecundou, e aí eles não querem saber se eu sou pai, sou pai, porque os dois são pai, entendeu? E aí existe lá fora é uma profissão, né? São mulheres que têm o filho, ficam ali acho que 2, 3 meses sem ter de novo, e tem de novo. Elas trabalham com isso. E aí tu vai lá, elas passam por todo um exame de saúde, mostrando que não tem nenhum tipo de doença, a profissão dela, o que elas fazem. E aí tu acompanha tudo isso nesses 9 meses como o pagador da barriga de aluguel, o quanto ela quer ir lá todo mês conversar com ela, quer lá todo mês ver, por chamada, ligando e tudo mais, até o dia que avisem que tá para nascer, tu vai lá, nasceu, ela simplesmente te entrega e tu não tem contato. Como existe a barriga de aluguel dos pais que não querem saber quem é a mãe. Eles vão lá, a Nem tem empresa a empresa é uma empresa que seleciona lá e diz, olha, eu só quero um filho, eu quero assim, esse assado e tal. E aí eles não têm contato com a mãe, assim, não sabem quem é a mãe. E aí tu paga, acho que é uma média de uns 150 mil reais mais os gastos com a gestação, né? Então, no Brasil, quantas mães que gostariam desse dinheiro, né? Que veriam bem com esse dinheiro, mas não é permitido. E no caso de divórcio de um casal que adotou uma criança, como fica a questão da pensão alimentícia, da guarda, essas questões de família, assim? Já tive até caso de cachorro, assim. Quando o casal ficou com o cachorro e não queria... um queria ficar com o cachorro, outro também queria ficar, enfim. Diferente de um casal heterossexual, que em primeiro lugar é a mãe. A mãe fica com o filho. Sim, e é uma cultura. E é muito raro. Eu já tive ações do lado do pai para tentar ficar com a guarda criança e eu perdi. Porque para te tirar da mãe, só se a tem mãe que ser um caso bem drogada, claramente drogada, prostituta, enfim, bate na criança. É muito raro. É muito raro. Então, em casais homossexuais, como eles são tratados de forma igualitária, entra em várias questões. Questão financeira, quem já morava nessa casa, a casa vai ficar com quem? Vai ficar comigo. A criança já morava aqui, então talvez essa casa vai ficar comigo, ela já está se habituada neste lugar. Quanto que ganha cada um? Quanto teria condições de manter a escola dela, não sei o quê. Tempo. A questão do carro para levar na escola, tempo, enfim. Os dois querem. O divórcio, para ser em cartório, tem que ser consensual e não pode ter menores. Então, se a criança, claro, tiver menos de 18 anos, vai ter que ser na via judicial. Na via judicial, vai ter uma audiência de conciliação, que nessa audiência vai ser tratado tudo isso. Aguarda, quem é que vai ficar? Eu quero também, eu quero. Se os dois querem, vai para a instrução, vai para testemunhas e tudo mais, para o juiz lá no final decidir. Agora, se eu quero ficar com a guarda, automaticamente o outro tem que saber que vai pagar a pensão. A não ser que seja guarda compartilhada. Aí 15 dias cada um. Nesses 15 dias eu mantenho os meus gastos com a criança, nos 15 dias que ela está comigo, e nos 15 dias que está com ele, ele vai manter os gastos com ela. Agora, se ficou só comigo e vai pegar os finais de semana, feriados ou datas comemorativas intercaladas, tem que saber que ele vai pagar a pensão. Aí um fica com a guarda e o outro paga. Entendi. O outro paga a pensão. É normal. Tudo isso é normal. A única diferença... O que a gente está fazendo hoje em dia? A gente está aplicando de forma subsidiária a lei que ela foi criada para casais heterossexuais. Então, a gente está aplicando com esse crescimento de casais homossexuais, esse crescimento de relações homoafetivas, essa lei que não pode, como tu falou lá no início, ter a distinção pela Constituição Federal. Então, a gente está aplicando essa lei, que diz lá que é para o homem e para a mulher, que sejam para 2 homens, seja para 2 mulheres, né? Então, acaba o que tu falaste antes também, agora só para falar entre aspas, quando o casal é lésbico e uma das duas engravida, que aí é diferente. Aí elas compram o espermatozoide e fecundam numa delas. Aí tem uma clínica que bem conhecida
que elas são minhas clientes, o casal, que a gente entrou com uma ação, que a clínica, quando tu ligava para agendar a compra e tudo mais, a clínica questionava qual o nome do marido ou do companheiro. Porque geralmente são casais heterossexuais que a mulher não consegue engravidar, que o homem talvez tenha problema de engravidar, problema de fecundação com a mulher, enfim, tudo mais, e aí acabam fazendo a fertilização in vitro. E aí ela assim, não, na verdade, é minha companheira. Aí ela falou assim, infelizmente a gente não tem espermatozoides para venda. Aí a gente descobriu de que era uma clínica que fazia parte de uma igreja e que não vendia. Então, acabou que a gente entrou com uma ação e tudo mais, porque era a única clínica aqui na época e tal, e a gente acabou ganhando, enfim, ação para que elas pudessem ter um filho. E aí acabou nascendo 2 meninos gêmeos. Nossa! E que na época, que hoje também existe uma resolução, desde 2016, eu acho, 2017, que na época não podia colocar o nome de 2 pais ou de 2 mães na certidão de nascimento. Só com ação judicial. Então, entrei com ação, foi em esteio, e a juíza autorizou imediatamente que colocasse o nome das 2 mães e dos 2 avós maternos. Então, a única diferença avô materno. Isso, na que não certidão fica, de nascimento. isso, que não fica os pais e não fica avós paternos. E agora não. Agora também é um dos avanços que tu vai direto no cartório e também pode pedir já a inclusão do nome de 2 mães, no nome do filho, ou de 2 pais, sem precisar ter pai e mãe. Entendi. Muito legal, né? Muito bom. A pensão por morte, se chegou a comentar de um caso que você fez, mas já tem alguma jurisprudência ou algum entendimento sobre isso? Sobre agora quando o companheiro morre e tem a união estável reconhecida ou o casamento, já é ok esse pedido de pensão por morte? Sim, o próprio INSS tem. Já tá isso. tudo bem, tudo certo. Tem, tudo certo. Só que isso que as pessoas têm que entender, que assim como o INSS, assim como essas instituições federais, assim como o Exército, eles vão solicitar documentações de que comprovem de que existiu uma relação. Então, não é simplesmente eu chegar lá, morava com a pessoa 2 meses, ou estava namorando, enfim, e dizer que eu tinha uma união estável com uma união estável com essa pessoa e querer a pensão por morte, que geralmente são pessoas vitalícias, né? Então, assim, tem que ter uma certa noção de que, de que realmente isso tem um respaldo. Então, por isso que eu recomendo. Faça a união estável no cartório, facilitado, R$ 88, se não me engano, R$ 81, rapidinho. E isso te garante de que futuramente, né, a gente nunca imagina, né, de que vai morrer, enfim, tudo mais. Ou até em questão depois de bens, que conta bancária que ficou, o carro que era no nome de uma das pessoas, num dos 2. Toda essa questão aí vai facilitar e muito, e muito, muito. Então, assim, faça... E esse rigor técnico, né? Desculpa, esse rigor técnico, ele não é especialmente para esses casos, é geral, né? O INSS em si, ele é muito rigoroso e tem laudos e tem médicos e às vezes tem perícia e as audiências depois da Justiça Federal, todas são bem técnicas e bem específicas. Esse rigor, ele é geral, né? Sim, geral. Então, a fim de facilitar, para não depois... Porque o que acontece? Daí, a primeira coisa que se faz, porque o INSS, né, o INSS é comum negar. É muito comum. Então, entra no INSS para negar, para ir para a Justiça Federal. Então, vai entrar no INSS, digamos o INSS. Pode ser, como eu falei antes, da URGS. Essas universidades também têm essas pensões por morte. E aí, às vezes, a pessoa não quer expor, porque eles pedem lá nome do dependente. Porque às vezes tem plano de saúde também, né? E aí ele não quer colocar. E aí, lá no final, quando morrer, eles vão pedir a documentação. Não tem documentação, vão negar. Então, vai entrar no INSS vai pedir a documentação que comprove essa relação. Apesar de não ter união estável, vai pedir um monte de documentação ali. Às vezes, a conta de água é o nome de um, de luz é do outro. O carro, que nem eu falei, o registro do imóvel, tantos por cento para cada um. Enfim, conta bancária, fotos, sei lá, viagens juntos. Tudo isso pode ajudar. Mas ele vai negar. Aí, depois dá um tempo de recurso, vai recorrer, vai negar de novo. Se negar na via administrativa, tem que ser na via judicial. Só que o bom do via judicial é que se tu ganhar na via judicial, o juiz vai mandar pagar desde o pedido lá no INSS. Então, se pediu
há 2 anos atrás e saiu a sentença hoje, vai ter que pagar todos esses 2 anos com juros e correção monetária. Ah, isso Então é vai ótimo, receber. né? É excelente. A última questão, eu lembro que assim que a gente soltou os flyerzinhos da live, você estava com uma caixinha de pergunta aberta e meio que já respondeu, que foi onde eu soube a resposta. Mas para deixar aqui também a questão da doação de sangue, que é muito legal e é muito importante e ainda não tem um posicionamento jurídico, né? Na verdade, não sei se quem já doou sangue já passou por isso. Também é um formulário que tu preenche. Este formulário tu vai colocar ali, enfim, última vez que teve relação sexual. Se tem Não um é nem que parceiro... você preenche, você é entrevistado, né? É É, uma pessoa isso. que te entrevista. Se tu, qual foi o último parceiro, quantos parceiros teve no último ano, etc. Tal. Isso. E aí tem dos questionamentos lá que ela faz, ou que tu dá a entender, no meu caso, que não tem como disfarçar, se tu é homossexual. Se tu te autodeclara homossexual, ou que ela te enquadrar, ou que ela vê que tu é, enfim, tem pessoas que passam despercebido que não são homossexuais, tu é impedida de doar. Então não tem E como ela doar. fala isso, você está impedido, porque, por exemplo, Não, aí ela ela geralmente fala o motivo, né, do seu impedimento. No meu caso, foi na Ubra aqui de Canoas, que é uma cidade vizinha. Era uma campanha de doação de sangue para alguma pessoa, não me lembro. E eu fui lá, passei por todo esse procedimento, enfim, e tá na cara que eu sou gay. E aí ela pegou e foi numa sala, disse que já voltava, e quando voltou, ela disse que eu tinha sido impedido de doar. E eu já E não sabia falou o por quê. motivo. Não, eu já sabia. Daí eu questionei ela, falei assim, e qual o motivo? Ela falou assim, porque na verdade tu está incluso num grupo de risco. Eu falei, que absurdo, né? Eu falei pra ela, tu tá vendo que eu não tenho... Por quê? Se tu passa por um teste rápido de HIV, hepatite, não sei mais o quê, e vê que tu não tem nada, e às vezes tu tá deixando de ajudar alguém da tua família, ou algum amigo Salvar uma teu, vida. às vezes é um sangue raro, O positivo, sei lá o quê, que ninguém tem, mas aquele teu amigo tem, mas ele é gay. E pelo simples fato de ser gay, não pode doar. Porque tu está incluso num grupo de risco, que é um grupo de pessoas vulneráveis, que são pessoas que se expõem muito a sexo e que é um... Ai, meu Deus, isso é a surreal. Não, que é uma questão da HIV, que cada 3 pessoas têm HIV, acho que 2 são homossexuais, não sei de onde tiram esses números, enfim. E aí está nesse grupo de risco. O que acontece? Isso já vem há muitos anos, essa discussão, há muitos anos. Mas agora, acho que foi ano passado, ano retrasado, o Ministério da Saúde, ou a Agência Nacional de Saúde, requisitou, ou o STJ requisitou para o Ministério da Saúde, eu não sei, teria que pesquisar direitinho, dizendo, pedindo explicações do porquê gays não podem doar sangue. E a resposta está se aguardando até hoje, nunca teve resposta. Mas o fato é esse. Mas já foi provocado, pelo menos, né, esse questionamento. Já foi Foi, mais uma suscitado. vez. Vamos ver se agora, né, tem que agora acompanhar, porque eu achei super fora do padrão. A gente está caminhando para regulamentar e tem uma coisa que está diametralmente oposta. Assim, que não tem nem razão, nem fundamento. E eu já doei sangue, já vi pessoas. Uma vez a gente fez uma campanha e eu vi, não, você está impedido porque no último ano teve mais de um parceiro sexual. Você está impedido porque está tomando remédio tal todos os dias. E assim, aí a pessoa, não, você está impedido porque você é homossexual. Não, e é tão triste porque às vezes, como eu te falei, às vezes é a tua mãe, às vezes é alguém da tua família. Alguém que Né? tá precisando de uma cirurgia. E eu conheço, eu sou o único gay da minha família é mega grande, mas eu conheço, e isso a gente chega a dar risada, diz assim, coitado deste pai, que a gente brinca. Mas eu conheço famílias onde são 2 gays e 2 lésbicas. Então, tu imagina, tipo, se esse pai, essa família acontece alguma coisa, teu filho não pode doar um sangue pra ti, sabe? Pelo simples fato de ser gay. Porque, me desculpa, mas é a única explicação, é o fato de ser gay. Como eu já disse, que teve amigos meus que não aparentam em nada, aquele tipo de, nossa, tu nem parece que é gay, que já doaram mais de uma vez. Que Porque não notou, e daí passou despercebido, enfim, tudo mais. E eu não tenho como notar, né? Eu chego gritando purpurina, então, infelizmente tu tá incluso num grupo de risco. A gente fez uma campanha de uma vez, que era aqui na Redenção, que tem um parque aqui onde faz a parada